diversidade, evangelização e acertos do movimento de batalha espiritual. Texto básico, Gálatas 5, de 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21, descreve as obras da carne como ações manifestas da natureza pecaminosa, incluindo imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, ambições egoístas, divisões, invejas, bebedeiras e festanças desregradas. O apóstolo Paulo adverte que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne referem-se às ações e comportamentos que vêm da nossa natureza pecaminosa, ou carne, em oposição ao fruto do Espírito, que o apóstolo menciona em Gálatas 5, 22 a 23. Paulo lista uma série de comportamentos considerados pecado, que incluem atos de luxúria, comportamentos que desonram a Deus, idolatria, feitiçaria e atitudes que destroem relacionamentos, como ódio, inveja, discórdia, ciúmes, ira, ambições egoístas, divisões, invejas, bebedeiras e festanças desregradas. O aviso final é claro: quem insiste em viver de acordo com esses desejos pecaminosos não terá parte no reino de Deus. Introdução. O movimento de batalha espiritual é uniforme? Suas crenças são sempre as mesmas em todos os lugares? Ou existem diferenças? Havendo diferenças, será possível identificar as crenças centrais do movimento, comuns aos diversos grupos? O ensino do movimento de batalha espiritual interfere em outros ensinamentos bíblicos importantes, como a evangelização? Como? Há algo proveitoso para a igreja nesse movimento? As diversas linhas do movimento de batalha espiritual. Desde a década de 1960, o movimento de batalha espiritual vem se espalhando pelo mundo. Existem algumas ramificações do movimento e seus adeptos nem sempre concordam entre si. Entretanto, compartilham de uma base teológica ampla e comum a todos, o que justifica identificar suas posições como parte desse movimento mundial de batalha espiritual. Em linhas gerais, identificamos 4 segmentos principais do movimento. Primeiro, os carismáticos. Os carismáticos foram os primeiros a defender popularmente uma nova perspectiva sobre batalha espiritual. O ímpeto para o movimento veio do livro Livra-nos do Mal, de Don Bachan, onde se apresenta a ideia de que existem demônios agressivos por trás de cada árvore e nele o autor narra encontros estranhos e bizarros com eles. O conhecido Benny Hinn é um dos adeptos dessa linha. Segundo, os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas vieram logo depois. De orientação não carismática, seus defensores propuseram uma linha de batalha espiritual menos fantástica, concentrando-se mais no aconselhamento pastoral e na oração em favor dos oprimidos do que em encontros extraordinários com demônios. Alguns de seus mais conhecidos defensores são Mark Mubeck, autor de O Adversário, e Mario Unger, autor de O que demônios podem fazer aos santos. Terceiro, os moderados. Uma terceira linha é caracterizada por uma abordagem mais moderada e tem defensores conhecidos como Ed Murphy, autor de um volumoso manual sobre batalha espiritual. Essa linha evita os encontros de poder com demônios, o sensacionalismo e enfatiza a libertação individual pelo conhecimento da verdade e da fé. Quarto, os seguidores de Peter Wagner. Essa é a linha que se tornou mais popular no Brasil.
nasceu na esteira do que ficou conhecido como Terceira Onda do Espírito, uma corrente carismática que prega o ressurgimento nas igrejas cristãs locais dos sinais e prodígios ocorridos nos tempos apostólicos. Um ensino característico dessa linha de batalha espiritual é a noção de demônios territoriais, ou seja, demônios que mantêm determinadas regiões geográficas sob o controle da incredulidade e do pecado. Uma variação dessa linha se tornou muito popular no Brasil e tem como principal ênfase a quebra de maldições hereditárias. Um ensino que afirma que os pecados, vícios e pactos demoníacos cometidos pelo crente antes de sua conversão ou pelos seus antepassados afetam negativamente a sua existência presente, depois da conversão, sendo a quebra dessas maldições o caminho para a libertação. No decorrer dos estudos, examinaremos de perto, à luz da Escritura, as principais doutrinas do movimento, como a existência de demônios territoriais e a necessidade de quebra de maldições hereditárias na vida cristã, além de outras. A oração de guerra. O conceito de oração de guerra descreve a oração funcionando como uma arma pela qual a igreja pode neutralizar a ação dos demônios. Grupos se concentram e fazem correntes de oração para derrubar determinadas fortalezas e neutralizar os poderes malignos entrincheirados em um determinado território ou nas estruturas sociais, políticas ou mesmo eclesiásticas. Nessa oração, é necessário que se mencione o nome das potestades das áreas e que se determine que estão amarradas em nome de Jesus. A igreja, dizem eles, pode amarrar pela oração de guerra não somente os demônios territoriais, mas também os espíritos malignos supostamente responsáveis por desvios morais, como o demônio da embriaguez, o demônio da ira e outros semelhantes. Basta vocalizar que ele está amarrado e pronto. Ele fica amarrado. É muito importante, nesse tipo de confronto, identificar o demônio que está sendo amarrado. Isso se faz conjurando-o, em nome de Jesus, a revelar seu nome e outros segredos da hierarquia demoníaca. Há pelo menos 3 problemas sérios com esse conceito. O primeiro é que a oração é dirigida sempre a Deus, mas curiosamente essa é dirigida aos demônios, ordenando-lhes que saiam. Oração aos demônios? Como assim? O segundo é que, curiosamente, a oração não é mencionada em Efésios 6 como um dos elementos da armadura de Deus. Ali encontramos verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra de Deus. A oração não é uma arma de guerra, mas um instrumento de comunhão com o Senhor que se relaciona ao emprego de todas as armas, orando em todo o tempo no Espírito. O terceiro problema é que aquilo que os adeptos do movimento de batalha espiritual identificam como obras causadas por demônios específicos, embriaguez, ira, violência, inveja, etc., são, na verdade, as obras da carne, mencionadas por Paulo em Gálatas 5, de 19 a 21. Para combatê-las, precisamos nos santificar, não amarrar demônios. Batalha espiritual, aconselhamento e evangelização. Todo o ministério do movimento de batalha espiritual é baseado em expulsão de demônios, inclusive a evangelização. O evangelismo de expulsão procura primeiro expulsar os demônios territoriais de uma determinada região para que as pessoas dessa região possam aceitar o evangelho. Já o aconselhamento de expulsão procura ajudar as pessoas escravizadas por desvios morais, inclusive crentes, expulsando os demônios responsáveis por esses desvios. Esse modo de ministério, baseado em expulsão, é a principal característica dos pregadores ligados ao movimento de batalha espiritual. Segundo o movimento, Satanás designou um demônio, ou vários, para controlar cada unidade geopolítica do mundo. Esses espíritos malignos ocupam e controlam os territórios sob sua autoridade. Os defensores desse conceito recorrem ao livro de Daniel, onde se mencionam o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que, no entender deles,
são espíritos malignos designados como senhores daquelas nações e que foram confrontados por Miguel, o anjo de Israel. Os defensores dessa ideia concluem que, se existe um príncipe da Pérsia e um príncipe da Grécia, há também um príncipe do Brasil, um príncipe do Japão e assim por diante. Afirmam também que há espíritos designados não apenas para países, mas também para estados e municípios. Outra passagem citada com frequência é Marcos 5:10, onde os espíritos imundos, ao serem ordenados por Jesus para saírem do Gerazeno, pedem para não serem enviados para fora do país. Segundo eles, se isso acontecesse, eles seriam punidos por invasão de país alheio. Entretanto, essa afirmação não é confirmada pela passagem nem pelo seu contexto. Não há nada na passagem que sugira a invasão de território já ocupado por outros espíritos malignos. Conforme os ensinos do movimento, os demônios territoriais influenciam os moradores de uma região por meio do ocultismo, procurando levá-las à perdição, impedindo que sejam alcançadas com a verdade do Evangelho. O movimento está certo ao afirmar que os espíritos malignos agem por meio do ocultismo, mas a Escritura não menciona demônios territoriais organizados geograficamente, com autoridade sobre regiões específicas. E como veremos no decorrer dos estudos, não é dominando territórios que os demônios tentam impedir a ação missionária da Igreja. O aconselhamento e o cuidado espiritual pelas pessoas dentro do movimento de batalha espiritual parte do princípio que demônios podem se abrigar na vida de uma pessoa, quer essa pessoa seja regenerada ou não, para produzir dor, miséria, doenças, sofrimento e principalmente desvios morais. O termo possessão demoníaca geralmente é evitado. O termo usado é demonização. Falaremos detalhadamente sobre isso em outra lição. Os pastores adeptos do movimento de batalha espiritual promovem a libertação dos cristãos por meio da expulsão dos demônios que os causam. Em casos graves e reincidentes, os cristãos são orientados à prática da autolibertação, ou seja, a expulsar seus próprios demônios. Nesse tipo de aconselhamento, todos ou quase todos os problemas são resolvidos pela expulsão de demônios, o que reduz drasticamente a responsabilidade da pessoa sobre seus próprios atos, dificultando o reconhecimento do próprio pecado. Afinal, não foi ela, mas o demônio. O arrependimento, como arrepender-se por algo que foi feito por terceiros, e, consequentemente, o perdão. Com o que podemos concordar? Para fazermos uma avaliação lúcida e genuína, precisamos admitir que há alguns elementos vistos aqui com os quais podemos concordar. Primeiro, a realidade das forças do mal. É verdade que Satanás e seus demônios são reais e estão em atividade hoje. É preciso que a Igreja tenha plena consciência da realidade, do poder e da atuação das forças do mal. A Igreja é tentada a perder a visão espiritual, deixando de enxergar o que não pode ser visto com olhos humanos. Não podemos ser indiferentes às realidades espirituais. Não podemos ser materialistas, focados somente nos interesses deste mundo e perdendo de vista o ensino bíblico de que existe uma batalha entre a Igreja e as hostes das trevas. 2. Preocupação evangelística. O movimento de batalha espiritual tem demonstrado zelo evangelístico. Seus adeptos querem alcançar pessoas. Pensam que, por meio da batalha espiritual, podem libertar pessoas que não têm Cristo. Normalmente, seu conceito de evangelização é bem diferente do conceito bíblico, pois, como vimos, é baseado na expulsão de demônios, o que minimiza a necessidade de arrependimento pessoal, abandono de pecados e fé em Cristo para a reconciliação com Deus. Não podemos concordar com isso. No entanto, temos de reconhecer o zelo e o fervor dessas pessoas. Aqueles que conhecem o conceito bíblico de evangelização, isto é, anúncio do Evangelho da graça de Deus em Cristo a todos os povos, devem ser ainda mais zelosos. Terceiro, ênfase na oração. Vê-se no movimento uma grande ênfase na oração, que é bem-vinda. É verdade que o conceito de oração abraçado pelo movimento diverge, em muitos aspectos, do conceito bíblico.
Em vez de ser uma arma para guerrearmos com demônios ou um instrumento para reivindicarmos de Deus o que queremos, a oração é o meio pelo qual os filhos de Deus buscam o Pai e entregam-se a Ele, junto com seus problemas e aflições, na expectativa de que Deus haverá de lhes responder dentro da sua santa e agradável vontade. Mesmo tendo um conceito de oração estranho ao ensino bíblico, o movimento de batalha espiritual tem corretamente destacado a importância da oração para a vida da Igreja e sua obra missionária. Essa ênfase está correta. Conclusão. O movimento de batalha espiritual não é uniforme, abrigando várias linhas diferentes. No entanto, essas linhas têm em comum uma base teológica que nos permite identificar e avaliar suas doutrinas e práticas à luz da Escritura. Uma doutrina bíblica nunca é isolada das outras. Vimos algumas interferências dos ensinamentos do movimento de batalha espiritual em outras doutrinas bíblicas, como a evangelização e a responsabilidade pessoal, identificando sua influência negativa e seu distanciamento do ensino bíblico. No entanto, apesar de seus conceitos extra-bíblicos sobre oração e missões, há elementos positivos com os quais podemos concordar com a consciência tranquila, orientando-nos sempre pela Escritura, que é a nossa regra de fé e prática. Encerrando, como está sua vida diante de Deus? As obras da carne têm sido recorrentes em seu viver diário? Se esse for seu caso, reconheça seus pecados, arrependa-se deles, abandone-os e busque o perdão de Deus em oração e fé. No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre a batalha espiritual continua. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.